estar aqui hospedado por eles e reencontrá-los depois de muitos anos. Não muitos anos. Oi? Não muitos anos. No, pero no mucho, né? Pero no mucho. É isso aí. Ouvir o Pablo, não é? Ele cresceu só um pouquinho desde que tinha a oportunidade de pegá-lo no colo. Agora podemos inverter, Pablo. Tá? Ok. Muito bem. Antes de nós abrirmos juntos a palavra de Deus, eu quero mostrar para vocês um pouquinho do trabalho que eu venho desenvolvendo há um ano e pouquinho. Esse ano nós estamos nos organizando, não é, para termos o nosso primeiro e talvez o único reencontro da nossa turma, 30 anos de formatura. E eu trabalhei em diversas áreas da igreja, administrativa, maior parte cuidando de igreja, mas eu fiquei doente, eu tive que entrar em licença médica, retornei e aí foi me dada a oportunidade de trabalhar num projeto que ele é recente, ele deve ter aí uns 4 anos talvez, que é uma tentativa da igreja de apresentar para a comunidade um evangelho de uma forma prática e através disso motivar essas pessoas a conhecerem a Bíblia e a Jesus. Nós estamos acostumados e devemos continuar com essa metodologia, sem dúvida alguma, acostumados a pregar o evangelho tentando fazer com que as pessoas venham até nós. Então nós fazemos um programa na igreja, convidamos as pessoas para que elas venham à igreja. Nós desenvolvemos projetos, queremos que elas venham à igreja. Este é um projeto que nós queremos que as pessoas venham para a igreja, sem dúvida. Mas primeiro nós vamos até elas. E porque a pergunta, certamente, eu estava conversando com a Claudinha hoje um pouquinho ali cedo, a pergunta que as pessoas que estão ao redor desta igreja, muitas delas têm temos uma igreja aqui. Às vezes elas conhecem o que pensamos, não é? Superficialmente, provavelmente, na grande maioria, mas a pergunta é, o que esta igreja tem a oferecer para nós? Então nós vamos ao encontro dessas pessoas. De que maneira? Nós dividimos ali o nosso trabalho. Existem outros, não é? O Pablo me disse que frequenta lá o de Itajaí, que está até no estágio mais avançado do que o nosso ali de Curitiba, tem Porto Alegre, tem Cascavel, que também, eu acho que Cascavel é o primeiro deles, e Juí, eu acho que tem um que eu me lembro. Muito bem. Lá nós dividimos em oficinas objetivas, então a gente oferece para a comunidade, parênteses, não entra adventista. 100% para não adventistas. Nem o pastor pode ser. Certo? Às vezes temos uns arranhões ali, não é? Como dizia o professor Tim. O pastor Tim dizia assim, quando a coisa era boa, ele dizia assim, os nossos irmãos. Quando a coisa era ruim, eram os vossos irmãos. Certo? Então, de vez em quando aparece um dos vossos irmãos lá e temos uma dificuldadezinha. Mas nada que não seja contornado. Então o que oferecemos? Pilates. Outro detalhe, 100% gratuito. Para não dizer que é 100%, há uma taxa simbólica que não é compulsória, a pessoa dá se quer ou não, de R$10 por mês para todas as atividades. Muitas dão, a gente recebe ali mais de 100 pessoas por mês, diferentes, nas diferentes atividades. Dessas umas 60 dão os R$10, umas 40 não dão. Mas ok, não cobramos, fica ali a título voluntário. Então Pilates, né, eu vou mostrar só uma imagem de cada atividade. Nós temos um prédio de 3 andares, e aí temos toda a estrutura, aí a fisioterapeuta, a Jaqueline, todos os profissionais que vão lá são voluntários, que eu tento fazer contato, né, pessoas, eu já fui pastor dela, e que
já fui pastor, e outros que eu nem conheço. Um dia encontrei uma professora lá que dava até esses dias flauta num velório. Eu fui a um velório e alguém me apresentou e disse, ela é professora de flauta e tal. Na primeira oportunidade que eu tive, enquanto estava enterrando a pessoa lá, eu conversei com ela. Olha, eu preciso de você lá e tal, e ela foi lá. Muito bem, ginástica, temos 2 turmas. Aliás, dos professores, dos voluntários, temos 3 que não são adventistas. Alongamento, essa é a professora, não é adventista. Crochê e tricô, adventista, professora. Violão, temos 2 turmas. Aí já é mais para a galerinha mais jovem. Flauta, professora adventista. Corte e costura, temos 2 turmas, com 2 professoras diferentes. Scrapbook, não é adventista, professora, que é o artesanato em papel. Inglês, não adventista, professora, 2 turmas. Alunos, 100% não adventista. Culinária saudável, que desenvolvemos uma vez por mês. Claro que daí, com a temática dentro da nossa realidade, né? Ovo lacto vegetariano. Certo? Lota. Mulheres, na grande maioria, aliás, 99% dos que frequentam lá são mulheres. Palestras e atividades diversas, aí temos apenas algumas, não é? Que eu citei, que fizemos também um projeto de emagrecimento. Não deu muito certo para mim, mas para outras pessoas deu. Não é caminhada no parque, dentista que foi lá, higiene bucal, uma floricultura de uns amigos meus, como cultivar suculentas e outras, não é, psicólogos, transtorno de humor, enfim, a maquiagem perfeita, ok. Então aí algumas imagens de algumas dessas atividades. Essa aqui essa aqui foi muito interessante, é um esteticista, foi lá e lotou. Muitas dessas oficinas que eu mostrei, elas têm, porque nós temos um espaço, não dá para eu colocar, eu não tenho espaço que comporte 50 pessoas por pilates, só cabe 10. Então entra numa fila de espera. Tem 10 e tem mais de 30 na fila de espera, só esperando alguém se machucar lá para ir lá entrar. Certo? É isso aí. Muito bem. E aí temos, só que qual é o nosso foco? Ali, em cada uma dessas oficinas que eu mostrei, não se fala da Bíblia. Lá ninguém me chama de pastor, eu vou de calça jeans, de camiseta do espaço, do EVS, e a gente está ali no meio daquele povo, rindo e falando sobre tudo. Quando abre a brecha, a gente fala sobre religião, temos a caixinha de oração, temos os livros lá, o livro missionário, está lá, mas não é nada forçado. Olha, quando perguntam quem mantém aqui, a igreja adventista, é assim. Primeiro, conquistar a amizade, ganhar a confiança das pessoas. Nós chegamos no nível, 1 ano depois de desenvolver só aquela primeira parte, nesse segundo nível agora, que são as oficinas intencionais. Só que essa intencional, nós sabemos que é intencional, eles não sabem. É muito sutil, muito devagarinho. É passinho de criança que a gente caminha. Quais são elas no momento? O parabéns para você, que é a comemoração dos aniversariantes do trimestre, certo? Aí a gente oferece, normalmente dá para alguém trazer um convidado, aí sim, aí é feita uma meditação da Bíblia, ali a gente faz uma meditação, tem a oração. Muito bem. Criamos o chá das 5, que é uma vez por mês. Começamos para 12 pessoas, depois aumentou para 19, aumentou para 26, agora está para 40, agora não dá mais, só se quebrar a parede, porque aí já lotou a sala. Também oferecemos um chá, um café colonial, fila de espera. Isso aí a gente lança no final, na última semana do mês. Semana que vem nós vamos lançar a agenda de agosto. Quando a gente lança a agenda no dia 1º de agosto,
No dia 2 já não tem mais vaga para o chá. Já tem fila de espera. E aí também, meditação, a gente vai lá e colocamos um papelzinho com pedido de oração nas mesas, fazemos oração. Criamos um coral, não é? Só com não adventistas. O professor, evidentemente, o maestro é adventista. Nós estávamos com uma dificuldade, porque eu precisava de um teclado, não tinha teclado, aí eu levei o piano da minha filha para lá e tá aí, o coral. 20, 25, oscila um pouco. Esses dias fizemos a primeira apresentação na igreja do Bom Retiro, igreja adventista. Levei para lá, e aqui tinha o coral, mas tinha mais ou menos umas 40 pessoas do EVS na igreja sentados assistindo. Tínhamos mais de 60 pessoas. A igreja deu o almoço para todos nós, cantamos hinos, evidentemente. Agora vamos começar a partir de agosto a ensaiar uma cantata de Natal. Já temos acertado para cantar numa igreja batista, em uma delas, agora em setembro. E o detox da alma. O detox da alma nada mais é do que um culto de quarta-feira. Mas se eu usasse a nomenclatura de culto, provavelmente a adesão seria mínima. Então, o detox da alma é: cantamos hinos, tem oração, tem pedido de oração, tem a meditação da Bíblia, que no primeiro semestre eu fiz agora os encontros com Jesus. E tá aí. Toda quarta-feira à noite, 7 da noite, tem o detox da alma. A ideia do que acontece ali, claro que cada centro de influência tem uma realidade e adapta. Nós tivemos um encontro geral aí no final do ano passado, foi muito interessante ouvir também o que muitos deles fazem, dependendo da sua realidade. Mas a ideia é que o que acontece lá seja adaptado e replicado nas igrejas. Certo? Então eu tenho ido, quase todo sábado eu estou numa igreja e a gente vai e promove, depois faz reunião com os líderes para ver como pode ser adaptado na igreja. Certo? A igreja precisa entender que precisa mostrar para a comunidade que ela está para servir a comunidade. Então, uma aula do Pilates é R$80, R$100. Mas... Aí a igreja oferece gratuitamente. Só que a igreja precisa entender que o que é feito lá não é para membro de igreja, é para... Nós começamos lá no ano passado, não deu muito certo ali, com uma seguinte regra: o membro da igreja poderia frequentar, desde que ele trouxesse uma visita. Só que aí a gente começou a perceber o que ia acontecer. A visita saiu, o membro continuava. E aí para eu tirar o membro era mais difícil. Então a gente foi até o final do ano, aí esse ano a gente radicalizou, não deixamos mais entrar. Eu até disse para Claudinho hoje, se eu algum dia voltar para a igreja, claro que da plateia é muito mais fácil, não é a gente opinar. Ali eu tenho um prédio específico, é uma realidade específica, ela está desconectada com a igreja local, assim, que diz respeito à estrutura, mas eu começaria com 2 ou 3 atividades. Por exemplo, crochê e tricô. Arranja alguém, oferece para a comunidade: olha, tem aula de crochê e tricô. Mas aqui na igreja, no dia da semana. Corte e costura. O corte e costura ele tem uma dificuldadezinha que você tem que ter as máquinas. Né? Lá eu tipo que compra 4, 5 máquinas e tal. Mas tem que pensar, bom, o que se fizéssemos aqui poderia atrair essas pessoas para virem aqui. Ninguém vai falar de Bíblia para elas. Nós, é como disse alguém, que nós temos que pregar o Evangelho e, se necessário, usar palavras. Não é? Então a gente vai mostrar para elas que a gente ama essas pessoas, está preocupado com elas, com o bem-estar delas. O pregar a Bíblia virá como consequência.
E ali está acontecendo um fenômeno bem interessante, que é num bairro de Curitiba, ali do Pilarzinho. O que acontece agora? Eu já visitei ali o comércio, né? Me apresentei, entreguei cartão, já entregamos folheto, convites, enfim. Ali tem um posto de saúde. Eu fui lá, coloquei cartazes lá de inglês, de flauta, de música, de libras quando tínhamos. Agora tem uma médica lá que eu não a conheço ainda, não adventista. Qualquer problema que ela vê lá, ela manda a pessoa lá no UVS. A médica disse aqui que vocês têm psicólogo, nós temos 2 psicólogas lá mesmo. A médica diz aqui que vocês oferecem curso de culinária aqui. O impacto que isso já vai causando na comunidade. Via de regra, queridos, a gente está vivendo num contexto em que há entre aspas, uma guerra velada entre as denominações. Cada um puxando para o lado, esticando o elástico, o melhor que pode, uns mais, outros menos, e em cima da mesma pessoa. Mas aquela igreja que conseguiu mostrar para a pessoa que ela realmente está interessada no bem-estar dela, com certeza levará vantagem. Então, algo a se pensar, é claro que você talvez vai perguntar, e custo? Bom, esse é um desafio. Existe uma subvenção de R$2.000 por parte da associação, mas só um chá desse ali custa mais de 500. Aí eu corro atrás de patrocínio, a esposa patrocina e vamos em frente. E às vezes eu tiro do meu bolso, vamos em frente para que a coisa aconteça. Por isso que eu disse, claro, que lá a gente tem uma estrutura, né, para 100 pessoas, tem diversas atividades, então isso demanda custo mesmo. Mas começa com coisas pequenas. Por exemplo, o crochê tricô não tem custo, porque a pessoa traz. A pessoa vai trazer a lã, o fio, a agulha. Pense nisso e adaptem aí a realidade. Como eu ouvi dizer que nós vamos sair daqui direto para o varal missionário, eu estou bem tranquilo com o tempo. Não é? Então, vamos em frente. Vamos orar mais uma vez, e agora chegou um grande momento desta manhã, que é o momento onde teremos a oportunidade, o privilégio de abrir a palavra de Deus. Essa primeira parte aqui é apenas uma ideia de que nós não podemos ficar presos a uma única metodologia. Certo? Quanto mais fecharmos em torno de uma única, nós só vamos cada vez mais atingir um cada vez menor de pessoas. A gente tem que abrir o leque, abrir um pouco mais a cabeça. Eu confesso que quando eu comecei o trabalho ali, os 2 primeiros meses eu senti um pouco de dificuldade, porque a gente viveu a vida toda dentro de uma perspectiva, não é? De resultado rápido, de querer logo que a pessoa venha. Mas você vai percebendo, e digo uma coisa para vocês. Eu fui muito feliz em várias funções que eu trabalhei, em algumas foi mais difícil, mas essa aqui é muito prazerosa. Que você vai todo dia ali e as pessoas vêm ali com um sorriso, e agora está no nível de que elas já contam os seus problemas, começam a chamar você, somos em 3, eu, a secretária e tem uma obreira bíblica, e nos convidam para tomar chá na casa deles e tal. É por isso que eu não emagreço. Ok? Vamos orar. Já não engorda. Nosso Pai, nosso Deus, este é o momento, Senhor, em que, através da Tua palavra, nós encarecidamente suplicamos do Senhor, fala no nosso coração. Somos tão carentes, Senhor, de ouvir a Tua voz, de ter o Teu tocar em nosso coração, moldando nosso caráter, fazendo perceber não apenas a nossa realidade, mas principalmente a nossa necessidade de mudança. Nos ajude, Senhor, a ouvirmos a Tua voz nesse instante, em nome de Jesus. Amém. O que você acha? O que é mais importante? A pergunta ou a resposta? A resposta?
Existem os grandes pensadores na atualidade dizem que a pergunta é mais importante do que a resposta. Porque a pergunta levará o ser humano a tirar de dentro de si questões que ele não havia até então pensado. A filosofia grega, principalmente através de Sócrates, valorizava muito a pergunta. Hoje existe um ramo da psicologia chamado psicologia positiva, que está centrada na pergunta, fazer com que a pessoa levante questões. Alguém sabe me dizer aqui quantas perguntas existem na Bíblia? Querem chutar? Sei não, senhor. Não? Eu acho interessante, não é? Existem, hoje provavelmente tem aí esses softwares, não é, que fazem isso, mas antigamente algumas pessoas elas tinham essa curiosidade, né, de quantificar determinadas coisas na vida. Eu lembro que o pastor Rolf Porro, um dos nossos pioneiros, ele quantificou as promessas da Bíblia. Eu não me lembro o número exato, mas ele foi anotando uma a uma e chegou à conclusão de que existem mais de 5.000 promessas na Bíblia. Uma vez eu li que existem 365 não temas na Bíblia. Aí, num dos anos em que eu fiz ano bíblico, eu fui anotando no final da minha Bíblia cada uma dessas passagens. Só que isso não é verdade, não tem 365. Eu só encontrei 50 e poucos não temas, e com não temerás e tal, dá uns 100 e poucos. Mas sabe quantas perguntas existem na Bíblia? Nada mais, nada menos do que 3.298. A primeira pergunta, lá no início da Bíblia, no Gênesis, é a pergunta que Deus faz ao ser humano quando o ser humano, lamentavelmente, tristemente, se distancia do seu ideal. E Deus encontra Adão e Eva ali em Gênesis capítulo 3, versículo 9, e pergunta: onde estás? A primeira pergunta, lá no Velho Testamento, demonstra Deus preocupado com o homem, Deus procurando o homem. Agora, olha que interessante, a primeira pergunta do Novo Testamento, Mateus 2, versículo 1, é aquele momento em que os magos vão a Herodes e perguntam: onde está o recém-nascido judeu? A primeira pergunta no Velho Testamento, Deus pergunta aonde está o homem. A primeira pergunta no Novo Testamento, o homem pergunta: onde está Deus? E estas duas perguntas se cruzam ao longo da Bíblia, em especial nos Evangelhos. Porque ao longo da narrativa dos 4 Evangelhos, uma pergunta pairava no ar naqueles dias. E esta pergunta está registrada no Evangelho de João. Você tem a Bíblia em mãos e quiser acompanhar comigo, Evangelho de João, capítulo 8, João, capítulo 8, versículo 25. Tenha em mente, primeira pergunta da Bíblia: onde está o homem? Deus pergunta. Primeira pergunta do Novo Testamento. O homem pergunta, onde está Deus? E a pergunta que cruza essas duas outras perguntas é esta aqui, registrada em João 8, 25. Então lhe perguntaram: quem é você? Nós sabemos, ao lermos a narrativa dos 4 evangelhos, que assim que Jesus inicia o seu ministério, e ele começa a
formar as bases para o seu ministério, que foi de curta duração, 3 anos e meio apenas. Jesus tinha consciência de que seu ministério seria um ministério muito curto, um lapso de tempo muito curto, e ele teria que aproveitar muito bem cada oportunidade, cada momento, cada dia, em tudo que falasse, pregasse, em tudo que fizesse. Ele escolhe 12, e muitos daqueles discípulos de João Batista, diz a Bíblia, deixaram de seguir João Batista e se tornaram seguidores de Jesus. Jesus agora começa a formar um grupo de 12 pessoas. Depois a Bíblia diz que Jesus manda 70, comissiona os 70 a irem pregar em duplas. Fato é que os 4 evangelhos fizeram questão de destacar que acompanhava Jesus uma grande multidão. Quantos eram? Não sabemos exatamente precisar o número. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, a Bíblia diz que havia ali 5.000 homens, mas há um adendo, sem contar as mulheres e as crianças. E muitos acreditam que havia ali, no mínimo, 10.000 pessoas. Nem todas, evidentemente, seguiram Jesus em todos os lugares. E, aliás, o perímetro percorrido por Jesus não foi muito longo, não foi muito grande, talvez uns 300 quilômetros no máximo. E não havia meios de transporte, não havia meios de comunicação, era tudo no lombo de um animal, andando, não é? Em sua grande maioria de vezes. Mas um grande número de pessoas seguia Jesus. E onde quer que Jesus entrasse, e a partir do momento em que Jesus operava um milagre, e os 35 milagres registrados nos evangelhos, cada um deles deve ter mexido profundamente na vida daqueles que o presenciaram. Uma pergunta era criada na mente de cada uma dessas pessoas. Afinal de contas, quem é esse homem? Se você ler os conceitos, aqui mesmo em João, capítulo 7, é só voltar um capítulo, versículo 43, nós lemos assim: assim houve divisão entre o povo por causa dele. Cada pessoa ali abrigava um conceito diferente a respeito de Jesus. Se você ler Mateus, Marcos, Lucas ou João, você vai perceber que para um grupo de pessoas Jesus não passava de um profeta. Quando ele encontra a samaritana, lá junto ao poço de Jacó, ela diz assim: vejo que és profeta. Muitos visualizavam Jesus como um ser especial, mas no patamar de um profeta. Outros já não entendiam desta maneira. Lá em João 9, quando Jesus cura o cego de nascença, os fariseus o pressionam e dizem assim: você tem que admitir que esse homem é um pecador. Houve momentos em que chegaram a questionar a filiação de Jesus. Então, cada pessoa tinha um conceito. Para alguns, ele era um ser especial. Para outros, ele não tinha nada de especial. Para outros, ele era um charlatão. Para chegar até a dizer que ele fazia tudo porque estava sob o domínio de demônios. Em cada aldeia, a cada momento, a cada dia, mais e mais a dúvida permanecia: quem é este homem? Quem é ele? Jesus começou a perceber esta realidade. E então,
Acompanhe comigo a leitura aqui, a partir do versículo 13. Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Olha que interessante. Uma multidão seguia Jesus, comprimia Jesus, o acompanhava, ouvia seus sermões, queria saber onde ele dormia, acompanhava seus milagres, suas histórias, suas parábolas. E Jesus percebia que aquela multidão o acompanhava. Então ele agora chama seus discípulos e pergunta: afinal de contas, quem eu sou para essas pessoas? Eles responderam, diz o versículo 14. Uns dizem que é João Batista. O próprio Herodes acreditava nisso, não é? Achava que Jesus era João Batista que havia ressuscitado. Outros dizem que é Elias, o grande profeta do povo de Israel. Você vai ao Monte Carmelo, você sobe lá, tem uma estátua de Elias de uns 5 metros. Outros, Jeremias, que era considerado o anjo da guarda do povo de Israel, ou um dos profetas. Jesus queria saber exatamente por que aquelas pessoas estavam ali, por que o acompanhavam, quem ele era, qual era o impacto que ele causava na vida dessas pessoas. E então, ao ouvir essa resposta por parte dos discípulos, Jesus particulariza ainda mais a questão, versículo 15, ao que Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: o Senhor é o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus primeiro contempla a multidão e depois olha nos olhos dos discípulos e pergunta: mas e para vocês? Quem eu sou? Quem eu represento? Por que vocês me seguem? Por que vocês estão aqui? O que vocês querem? Aonde vocês querem chegar? E Pedro conseguiu sintetizar a experiência deles, embora uma experiência ainda não totalmente amadurecida, porque eles ainda estavam em processo de transformação que só se tornou real mesmo após a ascensão de Jesus, durante aqueles 10 dias entre a ascensão e o dia de Pentecostes. Porque eles, mesmo com esta resposta aqui, com esta exclamação, eles ainda lutavam entre si: quem é o maior? Eu quero estar à tua direita, à tua esquerda. O Sermão da Montanha é, sem dúvida alguma, o sermão mais impactante pregado por Jesus. Muito abrangente, tratou de diversas áreas do ser humano: família, saúde, relações interpessoais, relação com Deus. Mas no Evangelho de João nós encontramos o mais duro sermão que Jesus pregou. Acompanhem comigo, Evangelho de João, capítulo 6. Este sermão, ele foi proferido logo após a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus percebeu que após a multiplicação dos pães e dos peixes, aquela multidão, ela cresceu ainda mais. Então Jesus questiona agora o porquê aquelas pessoas estavam ali. Quais eram os objetivos que faziam com que elas permanecessem ali como um dos seguidores de Jesus. Jesus faz uma analogia do pão que foi dado ao povo de Israel, dizendo que ele era o pão e que as pessoas precisavam comer deste pão, isto é, estarem totalmente comprometidas com ele. Aí, eu estou resumindo o capítulo, evidentemente. A Bíblia diz que
muitas dessas pessoas começaram a ir embora. Jesus diz: vocês estão aqui, mas muitos de vocês só estão aqui porque há um sentimento de muito egoísmo no coração de vocês. É porque eu enchi a barriga de vocês. É porque eu dei o pão, eu dei o alimento, mas eu quero muito mais do que isso. Eu quero que você entregue o teu coração, eu quero que você entregue a tua vida. E então, aqui no versículo João 66. Diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: será que vocês também querem se retirar? É como se Jesus dissesse assim. E eu acho interessante aqui que em momento algum há menção aqui que ao ver Jesus, as pessoas indo embora, Jesus foi lá e tentou convencê-las, demovê-las dessa sua decisão e implorou: olha, não vão, fiquem. Jesus preferiu vê-las partindo do que tê-las perto dele pelo motivo errado. Jesus novamente particulariza e pergunta aos discípulos: e vocês? Vocês também querem ir? Novamente entra em cena Pedro respondendo: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Eu acho interessante os dois verbos usados aqui por Pedro, não é? Crido e conhecido. Crer e conhecer. É como se Pedro estivesse assim, dizendo: Senhor, e ele disse assim, ele não disse assim, para onde iremos nós? Ele disse, para quem iremos nós? Porque nós temos experimentado, crido e conhecido que o Senhor é o Santo Filho de Deus. Cristianismo, meus queridos, vai infinitamente além do que ser membro de uma igreja. Ser membro de uma igreja é uma pequena parte da experiência do que é ser cristão. Cristianismo vai infinitamente além do que cumprir as doutrinas de uma igreja. Cumprir as doutrinas de uma igreja é importante, mas é consequência também. Cristianismo é descobrir quem é Jesus. A pergunta que une a primeira pergunta do Velho Testamento e a primeira pergunta do Novo Testamento, a pergunta que serve de elo, a pergunta quem é você, dos tempos de Jesus, permanece para todos os tempos. Quem é Jesus? Eu tenho percebido que muitas vezes muitos membros da igreja têm devotado anos e anos à igreja, têm sentado anos e anos nos bancos da igreja, mas não têm descoberto quem é Jesus. Quando Jesus encontrou Saulo na estrada de Damasco, a primeira pergunta que Saulo fez foi: quem é? E quando a voz responde: eu sou Jesus, Saulo até então, complementa a primeira pergunta com uma segunda pergunta dizendo: o que queres que eu faça? Às vezes nós invertemos a ordem dessas perguntas, e invertendo a ordem dessas perguntas, nós corremos o risco
de termos uma capa religiosa, de sermos religiosos, mas sermos infelizes, não sermos cristãos, porque só será feliz quem realmente descobrir a Jesus, porque cristianismo é um relacionamento com uma pessoa, não com uma igreja, não com uma doutrina. Quem tiver um compromisso com Cristo e descobrir quem Ele é na sua vida, doutrinas, igreja, mandamentos, tudo será automático. Consequência nunca causa. A pergunta que cada um de nós temos que encontrar a resposta é: quem é Jesus para mim? Quem é Ele? Não do ponto de vista histórico, não do ponto de vista dos detalhes, né? Porque a própria Bíblia diz que Satanás crê, e se tem alguém que conhece tudo a respeito de Jesus no universo, além da Trindade dos anjos, é Satanás. Mas qual é a relação de Satanás com Cristo? O que Cristo tem feito na minha vida, nos momentos mais difíceis da minha vida? Alguns anos atrás eu tive um problema de saúde, eu tive primeiramente uma trombose, que eu quase perdi a perna, fiquei 6 meses em cima de uma cama. Um ano depois, talvez por causa de um remédio que eu tomei para a trombose, me deu um AVC hemorrágico. Perdi a audição desse lado. E eu percebi, eu sempre me achei muito religioso, né? Desde criança eu acho que eu fui. Influência da minha mãe, eu fui coroinha da igreja católica quando garoto, né? Se me perguntavam o que se quer ser quando crescer, eu dizia: eu quero ser padre. Mas lá naquela cama, quando a perna não melhorava, e o médico falou para minha esposa que se não tivesse feito o tratamento, ele ia amputar a perna a partir da virilha. Ali eu desmontei. Eu disse para Deus, Senhor, deixa eu morrer. Deixa eu morrer. Eu não tenho condições, não tenho estrutura. Mas ali eu percebi que toda aquela minha experiência com Deus até ali, de anos e anos de ministério, de já ter batizado centenas de pessoas, era desse tamanho. Porque na hora que eu realmente precisei confiar, acreditar, eu vi que eu não tinha isso. Queridos, ser membro da igreja é importante, mas não leva para o céu. Observar os mandamentos é importante? É. Vai ter muita gente que guardou o sábado e vai se perder. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Só Ele. O próprio Jesus disse lá em Lucas 7, não é? Que aquele que está nele o descobre, rios fluirão da sua vida. É consequência. Nós corremos um risco de enxergar tudo o que fazemos como causa, mas nada é causa. Porque não há nada em mim que me credencie a algo diante de Deus. Nada. E quando a gente fala nada, é nada mesmo. Nesse aspecto, a Madre Teresa de Calcutá e o Fernandinho Beiramar são iguais. Só que um tomou decisões, outro tomou outras decisões. Mas nenhum nem outro tem nada que credencia a Deus, a não ser os méritos de Jesus. Então nós temos que descobrir quem é Ele. Agora eu pergunto, como é que eu posso descobrir quem é uma pessoa sem conhecer esta pessoa? João 17,3 diz assim, Jesus disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a mim, quem Tu enviaste. Então, a vida eterna depende não do que eu faço, mas de quem eu conheço.
Agora eu pergunto, para eu conhecer uma pessoa, o que eu preciso fazer? Hoje nós temos uma vantagem, né? Só que a gente conhece muito superficialmente e dizem assim, que todo mundo quer ter a vida do outro do Facebook, né? Porque no Facebook está todo mundo feliz, está todo mundo com dinheiro, está todo mundo com a família estabilizada, ninguém tem problema com filho, de relacionamento conjugal, ali está tudo muito bom. Isso ajudou bastante, pelo menos a gente consegue pelo menos fazer contato, né? Hoje, por exemplo, se a gente quisesse reunir a nossa turma como estamos querendo, não tivesse aí o WhatsApp, era impossível. Que tá a gente espalhado no Brasil inteiro, até fora do Brasil. Mas é um relacionamento que ajuda, mas ele é muito distante, muito superficial. Para você conhecer alguém, você tem que conviver com ela. Tá? Por isso que dizem que quanto mais tempo de casamento, não é? O casamento perdura, mais parecidos o casal se torna. Às vezes isso é bom, às vezes é péssimo, né? Mas isso é outra história. Nós temos que conviver. Como é que a gente convive com Deus? Você tem que conversar. Só há dois caminhos no meu entender. É a Bíblia, é a oração. Quando Jesus voltar, Ele não vai perguntar para você: você sabe quantos milagres eu fiz? Você sabe quantas parábolas eu contei? Você sabe qual era o nome do mar que eu operei milagres? Ou qual a cidade onde eu nasci? Ele não vai estar preocupado por nada disso. Ele vai estar preocupado se você realmente me conheceu. Porque Mateus 7 diz que muitos dirão quando Jesus voltar: mas Senhor, em teu nome operei milagres, expeli demônios, profetizei. Nenhum de nós aqui fez uma dessas coisas até hoje aqui. Pelo menos eu acho. Eu não fiz, talvez você tenha feito. E o que Jesus vai responder? Não vos conheço. Profetizar, operar milagres, expelir demônios, e Jesus vai dizer: quem é você? Às vezes a gente precisa dar uma guinada na nossa vida espiritual. Não estou dizendo que o que fazemos é errado, nada, ótimo, só que a gente precisa agregar o sentido disso tudo que fazemos. Porque Paulo disse lá em 1 Coríntios 14, se não estou enganado, Romanos 14, tudo que não provém da fé é pecado. Até coisas boas. Então nós precisamos descobrir quem é Jesus. E é evidente que para você conhecer uma pessoa também não pode ser uma experiência de WhatsApp, né? De momentânea. Você tem que conviver com ela, porque convivendo com uma pessoa, você começa a confiar, né? Alguém bate na tua casa lá, alguém que você nunca conheceu, nunca viu. Olha, é o seguinte, eu estou com um problema, eu preciso comprar um carro, me empresta 50 mil? Você vai emprestar? Vamos imaginar que a gente tem. Nunca. Bom, pode ser que alguém faça, eu não faria. Agora, se for uma pessoa que você conhece, você, eu preciso. Ok, se você tiver. A probabilidade é maior. Por quê? Você confia. Que Deus nos ajude, queridos. Que Deus nos abençoe. Essa é a experiência que, no meu entender, depois de 30 anos como pastor e de 36 anos como membro da igreja, que a gente precisa ter. Para mim, de uns anos para cá, isto é cristianismo. É entender quem é essa pessoa, é descobrir quem é ele. Talvez você pergunte: você já o conhece? Não sei. Seria muita ousadia e arrogância de minha parte dizer que já.
Mas todo dia eu estou em busca desse objetivo. Porque ele precisa fazer sentido na minha vida, nos detalhes da minha vida, nas coisas que eu faço, em tudo. Só ele, com certeza, vai trazer felicidade para a nossa vida. Que Deus nos ajude, que cada um de nós aqui possamos realmente descobrir quem é Jesus e responder à grande pergunta do cristianismo: quem é Ele? Que Deus nos abençoe. Amém. Para finalizarmos então essa maravilhosa mensagem, vamos cantar o hino 106 do Inário Adventista. Coloquemos em pé o som da